pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Eduardo Silto e hoje eu tô aqui pra fazer a segunda parte daquele vídeo que fez muito sucesso aqui no canal, refazendo capas com a temática dos anos 80, e eu tô muito animado, na verdade um pouco preocupado. Tô preocupado e animado, igual tudo acontece na minha vida quando eu mudo alguma coisa. Eu fiz as capas, gostei de alguns resultados, gostei de alguns aspectos e outros não. Mas antes de começar o vídeo, você já sabe o que fazer. Deixa seu like aí embaixo e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Isso ajuda o canal a crescer bastante, vocês não fazem ideia. E se você gosta dessa temática de transformar capas, etc., deixa seu like, porque daí eu faço mais vídeos nesse estilo, tudo bem? Então bora lá, vamos começar o vídeo. Pra fazer esse vídeo, eu novamente escolhi 3 capas, que eu escolhi os títulos pelos comentários que vocês fizeram no último vídeo. Então olha só, se você comentou alguma coisa, pode ser que o livro que você pediu esteja nesse vídeo. E a primeira capa que eu refiz foi a capa de Com Amor Simon, ou Simon vs Agenda Homo Sapien, como foi o primeiro título traduzido aqui no Brasil, etc, né? E, gente, essa capa me deu um trabalhão, vocês vão ver. Demorei muito pra fazer, eu acho que eu demorei uns 2 dias pra fazer, porque eu resolvi desenhar. Pois é, eu resolvi desenhar e demorou, foi aquela coisa já na enrolação. Tinha uma hora ali que eu não conseguia mais fazer, tava cansado já. Mas enfim, vamos lá. No começo eu não sabia muito bem o que fazer, então eu resolvi fazer algumas alternativas de capa pra ver se alguma delas me dava vontade de fazer uma capa nos 80. E aí eu tentei fazer umas versões com o Blue e com o Simon, só que eu não queria revelar a identidade do Blue, etc. Tentei fazer uma só com o Simon na roda gigante, e aí depois eu fiz uma só com o Simon ainda na roda gigante, encostando a mão no queixo assim, fazendo uma pose bem triste, esperando o Blue na roda gigante. Tipo, mais pra história mesmo. Mas acabou que eu não usei nenhuma das 3, porque eu resolvi fazer algo diferente. Tive a ideia de fazer o Simon no parquinho mesmo, mas aí brincar um pouco com o design de capa dos anos 80. E aí eu comecei a desenhar o Simon, eu me inspirei na foto dele do filme, que é o ator Nick Robinson, se eu não me engano. E, gente, é tão difícil desenhar esse menino. Toda vez que eu tento desenhar ele, sai uma coisa assim, vou mostrar pra vocês. Ó, pera aí. Ai, que vergonha. Eu acho que foi um dos desenhos mais feios que eu já fiz na minha vida, sem zoeira. Eu tenho disso, tenho uns formatos de rosto que eu não consigo desenhar, fica sempre muito feio, e desse menino é um deles. Mas eu sou brasileiro, não desisto nunca, então eu pensei, vai ficar bom dessa vez. E aí comecei a pintar, né? Coloquei uma textura atrás ali só pra dar um tchan na foto, mas comecei a pintar, comecei pelo cabelo. Eu não sabia muito bem o que fazer, porque eu nunca sei desenhar cabelo, mas aí eu só fui pintando porque no final eu achei que eu iria finalizar o cabelo, mas acabou que no final eu deixei do jeito que tava mesmo. Essa é uma parte que eu gosto bastante, é quando começa a sombrear e passar o processo da pele. Eu acho que é uma das minhas partes favoritas do desenho, porque me acalma, só que ela é muito difícil. Inclusive, se você souber algumas dicas, porque eu acho que minha pele fica um pouco manchada e não tão marcada onde deveria ficar. Então, se você souber, me manda uma dica aí. Nesse vídeo inteiro, se você perceber que eu não fiz alguma coisa que você faz geralmente quando você desenha, me conta aí, porque eu quero saber e eu vou ficar muito feliz de aprender mais. Mas enfim, aí eu continuei sombreando o desenho, continuei pintando, sempre com um rascunho ali por trás, sabe? Pra não perder o que eu já tinha desenhado. Ah, eu fiz esse negócio na jaqueta também. Pintei a jaqueta, mas aí eu voltei pra pele mesmo assim, porque... eu sou assim, eu sempre vou achar que o desenho nunca tá terminado, sabe? E eu vou ficar tentando, até a hora que eu vou cansar e não vou tentar mais, jogar tudo pro alto, que foi o que aconteceu aqui. Mas daí eu comecei a passar meio que um blushzinho na pele, deixar com uma tonalidade mais humana, e aí eu passei pra sobrancelha. Fiz ali também a boca, e aí comecei a rabiscar a camiseta e sombrear a camiseta também. E não só a camiseta, como a jaqueta. E, como eu disse, sombrear e fazer essas coisas é uma das partes que eu mais gosto do desenho. E é uma das partes que eu mais me irrito também, porque parece que nunca acaba, né? Sempre vai ficar ali. E no final passei uma cor mais clara só pra tentar clarear o desenho, que eu tava achando que tava muito escuro e sem vida, mas mesmo assim ainda não estava satisfeito com o desenho. O que eu fiz? Eu joguei esse mesmo desenho pro Photoshop, porque eu tava desenhando no Procreate, no tablet, e pra quem pergunta, porque tem gente que pergunta, pra desenhar eu geralmente uso o iPad com a canetinha, mas eu também gosto muito de usar a mesa digitalizadora no computador, ó, também tem a canetinha, etc, porque eu acho que tem diferença entre as duas. Então tem algumas coisas que eu prefiro fazer na mesa e tem algumas coisas que eu prefiro fazer no iPad. Eu acho que a textura das duas acaba ficando diferente. Inclusive, se você souber como eu posso alcançar uma textura bonita no Procreate, uma textura bem legal, comenta embaixo também, vou ficar feliz de saber. E o meu conceito para essa capa do Simon também era que nos anos 80 geralmente desenhavam muito as capas e era tudo bem característico e bem desenhado, bem realista, só que ao mesmo tempo não era realista e também não era cartoon. E era isso que eu tinha em mente, que eu queria algo desenhado, bem marcado, mas que não fosse tão cartoonizado. Tipo essa referência, ou essa, entendeu? Acho que
que vocês sacaram a vibe que eu queria seguir com esse desenho. No Photoshop, eu já cheguei fazendo a jaqueta dele, porque era o que tava me incomodando, eu tava achando que tava muito reto. Enquanto eu não fizesse essas sombras, eu não ia sossegar, então foi isso que eu fiz. Eu fui fazendo a jaqueta e rabiscando ali. Eu fiz bem rabiscado mesmo, porque já tava ficando de saco cheio. Como você pode ver, eu também já tinha feito ali a espuminha, não a espuminha, a textura da gola da jaqueta dele. Mas eu já tava, gente, eu já tinha ficado um dia inteiro, uma madrugada inteira fazendo esse desenho. Eu já tava cansadíssimo já de fazer. Então eu só fui fazendo e falei, é isto que vai acontecer. Mas eu gostei dessa jaqueta, ó, você vai ver que eu fui sombreando e eu gostei da cor dela. Eu achei que a textura dela ficou bem legal também. Ficou bonitinha, eu fiquei até que feliz com o resultado dela. Mas de novo, vai lá, eu volto sempre, fico refazendo a pele, porque eu nunca vou ficar satisfeito com a pele, com as marcações, porque é muito difícil fazer a textura da pele, gente, vocês não têm noção. Ou talvez vocês tenham, porque vocês desenham também. Mas enfim, eu fui tentando, e aí eu comecei a realmente colocar no design da capa que eu tinha pensado e que eu tinha visto nas referências, né? E eu tentei tanta coisa, gente. Ó, eu tô tentando salvar esse desenho por muito tempo. Eu tentei colocar efeito no desenho, tentei mudar a cor de trás, tentei colocar textura. Ah, textura é legal porque eu sempre coloco. Mas aí no final eu gostei bastante de que eu inverti as cores, eu coloquei o branco no meio e o vermelho no fundo, porque pareceu bastante um livro dos anos 80 mesmo, eu achei. Aqueles livros feios, sabe? Dos anos 80, que você encontrava na biblioteca, daí você olhava e falava tipo, essa ilustração não tá tão bonita, mas vamos dar uma chance porque o livro é antigo, aqueles, né? Ah, outra coisa que eu gostei foi que eu coloquei essa textura como moldura também. Eu achei que ficaria bem anos 80, esse quadriculado ao redor do quadrado no meio. E aí de novo, eu tentando salvar o desenho e colocando uma sombra, mas essa sombra acabou que nem saiu na versão final. Eu só tentei, sabe, colocar. E aí pra finalizar, eu coloquei os rabiscos de livro antigo, o mesmo rabisco que eu fiz e eu usei no outro vídeo, então foi isso. E a capa ficou assim. Esse foi o resultado. Eu fiquei orgulhoso? Não. E eu sei que vocês vão falar, Eduardo, para de criticar seu próprio trabalho, igual vocês fizeram no outro vídeo. Mas, gente, não dá. Eu até ia tirar essa capa desse vídeo, porque eu não achei boa o suficiente a ilustração. Porém, eu também pensei que assim, tem muita gente que me assiste que deve estar começando a querer desenhar. E quem desenha sabe que nem sempre quando a gente desenha, fica bom. Então, assim, eu coloquei porque apesar de não ter ficado realmente orgulhoso desse desenho, foi algo que eu fiz, foi algo que eu tentei muito fazer, que eu queria que desse certo e não deu 100% certo, sabe? E às vezes é isso, a gente vai aprendendo e melhorando com os próprios erros. Essa segunda capa é de um livro que eu gosto bastante, eu sei que vocês gostam também, alguns de vocês na verdade, que é a Seleção da Kiera Cass. Dessa vez eu escolhi não desenhar, porque eu já tava traumatizado pelo outro desenho, e eu também sabia que eu não tinha tempo, porque tipo, eu precisava gravar hoje, e editar hoje, pra postar amanhã, então tipo, calma lá, né, Eduardo? Mas eu fui usando a foto mesmo, e a primeira coisa que eu fiz, usando essa foto, foi tirar as marcas que a editora coloca do título, etc. Mas aí eu vi que não dava pra tirar tanto assim, então o que a gente faz? A gente simplesmente corta e substitui por outra coisa. Depois disso, eu fui criando uma moldura que eu tinha visto numa capa dos anos 80 também, que eu achei que seria legal e que se encaixaria super com essa temática. E aí depois de encaixar a foto na moldura e ajustar as coisas que faltavam, eu comecei a tratar a foto, então eu coloquei um granulado, um ruído ali na foto para parecer mais antigo, e também coloquei o traçado na moldura. Tentei colocar uma forma ali também para ver se ficava legal, tentei de outras cores, mas não deu certo e eu já desisti logo de cara. Ah, uma coisa que eu achei legal foi que coloquei esse vetorzinho de coroa, porque eu lembro nos livros antigos sempre tinha uma coisa assim brega, que era tipo um símbolo da série em algum canto da capa que marcava qual número da série era aquele livro, e eu achei que esse momento era meu de fazer isso, fazer uma coisa brega. Depois disso eu coloquei um pouquinho de textura, porque eu não tava achando que tava com textura suficiente, e na verdade não tinha basicamente nada de textura, e coloquei mais uma textura ali, meio gradiente ali do lado, pra dar uma impressão de que o livro é mais velho também. Eu vou ser sincero, eu não gostei dessa fonte do título, mas eu usei mesmo assim até o final, segui com ela, porque eu não vi outra alternativa, sabe? Não há fontes pra mim no Brasil. E aí depois disso eu coloquei a mesma textura antiga, os rabiscos antigos, que eu gosto bastante de colocar, e aí começou já a criar uma cara de anos 80, né, que eu gostei. Ah, outra coisa que eu fiquei tentando muito envelhecer essa imagem. Querendo ou não, ela é uma imagem muito atual, e eu queria manter ela, sabe, porque é a capa da série, eu adoro essa imagem. Mas aí beleza, no final eu só transformei ela em desenho mesmo, apliquei ali como que chama esse filtro? Ah, eu nem vi. Mas enfim, e aí depois disso passei um ruído. Aí eu adicionei a frase 35 garotas e uma coroa,
que é a frase que geralmente vem no livro mesmo, mas novamente eu fui fazer o quê? Fui tentar deixar essa imagem mais velha, só que não tava funcionando ainda, faltava alguma coisa, sabe? E outra coisa legal que eu gostei foi que eu adicionei essas duas barras, uma em cima e uma embaixo, e eu achei que ficou bem legal, com uma moldura gigante. Mas acabou que eu não fiquei tão satisfeito com o resultado final, e aí eu fui mostrar pra minha irmã, etc, e ela falou que realmente tava faltando alguma coisa ali, e era aquela imagem que não tava conversando com a temática anos 80. E aí o que eu fiz? Eu peguei uma foto de um editorial dos anos 80, que tinha um monte de meninas vestidas de vestidão, anos 80, e substituí. E o resultado foi esse aqui. Eu achei que esse ficou bem legal, ficou bem anos 80, e apesar de eu não ter usado a imagem original, essa outra imagem conversa um pouco com a história também, porque se a seleção se passasse nos anos 80, provavelmente todas as competidoras ali, todas as possíveis princesas usariam os vestidos daquele jeito. Então faz sentido, e é isso, eu gostei. Inclusive eu super acharia que essa capa realmente era dos anos 80. Pra finalizar, eu escolhi essa última capa porque eu tava lendo os comentários do último vídeo e um menino falou tipo assim: Eduardo, eu te desafio a fazer a capa de Bird Box anos 80. E aí, gente, não me desafia porque eu vou lá cumprir. Eu decidi que queria sim fazer a capa de Caixa de Pássaros do Josh Malerman e foi isso que eu fiz. Eu também não quis desenhar, mas eu quis transformar essa foto o mais parecido com um desenho possível. Então, eu já tinha uma ideia do que eu queria que fosse essa capa na minha cabeça. Então eu peguei a imagem da Sandra Bullock no filme e joguei ali um gradiente em cima e fui tentando transformar o mais próximo possível do que eu tinha na minha cabeça, que era meio que um vetor, uma coisa bem preto e vermelho, e que se fundisse com o fundo, sabe? E aí eu fui mexendo ali nas curvas, fui mexendo na iluminação, eu fiz muita coisa mesmo pra que a imagem ficasse como um desenho, só que nisso o fundo ficou muito vermelho, então eu percebi que eu teria que tirar aquele fundo, porque não era aquele fundo que eu queria, e eu tentei tirar ali da forma rápida, que só passei a varinha mágica ali e já era, mas eu não gostei, achei que ficou bem ruim, e aí eu tive que fazer manualmente mesmo, eu fui apagando cantinho por cantinho, da maneira velha, da maneira clássica, limpando ali o que eu não queria. Depois disso já engatei, coloquei o nome do autor, o nome do livro, e ficou bom até, gostei de como ficou. Essa fonte eu acho que representou um pouquinho a história. Coloquei uma sombra gradiente ali, porque eu queria que a imagem da Sandra Bullock ficasse meio que desaparecendo ali. Tentei também colocar uma cidade destruída, só que nisso eu achei que já tá ficando muito atual, tava ficando muito moderna essa capa, sabe? E aí eu falei, não é nessa pegada que eu quero seguir. Tirei a cidade, voltei só a imagem, alterei um pouco a distribuição do título, mudei a cor do título, coloquei textura pra ver se realmente tava ali naquela vibe anos 80, porque eu já tava meio assim, eu já tinha gostado do resultado de como tava ficando. E aí eu percebi que faltava alguma coisa porque tava muito preto, então eu comecei a colocar rabiscos em volta da imagem pra formar uma textura ali, não ficar só aquela coisa escura. É anos 80 e eu queria que parecesse uma coisa meio neon, então eu passei o sombreado no fundo da cabeça da Sandra Bullock. Olha só o que eu escrevi torne-se amigo da escuridão. Essa frase, olha só, amei. Eu sou um escritor muito talentoso e criativo. E eu também coloquei duas faixas, uma em cima e uma embaixo, pra meio que formar uma moldura do nome. Só que depois eu não gostei tanto assim, eu preferia de como tava antes. Comenta embaixo também se vocês preferiam antes ou depois. Mas o resultado foi esse aqui. E eu gostei até de como ficou. Eu só acho que poderia ter usado um pouco mais de textura, mas eu precisava entregar isso. Foi assim, gostei do resultado, achei que ficou plausível. Enfim, gente, essas foram as 3 capas que eu transformei na temática anos 80. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu sei que não ficaram tão legais, mas estamos tentando. Uma coisa que eu quero trazer com esses vídeos é mostrar pra vocês que nem sempre a gente acerta tudo de uma vez também. E eu gosto de aprender design e aprender a desenhar com esses vídeos também. Muito legal, porque sai da minha zona de conforto, sabe? E é muito legal fazer isso com vocês, porque vocês que sugerem pra mim o que eu deveria fazer. Inclusive, se você quiser me dar alguma dica de desenho, se você quiser me dar alguma dica de design, gente, eu tô super aberto a isso. Comenta aí embaixo qualquer coisa, qualquer tutorial que vocês souberem, qualquer coisa, qualquer dica, mesmo, qualquer coisa. Eu sei que eu tô pedindo pra vocês comentarem tanta coisa, mas é que o outro vídeo foi tão legal, vocês comentaram tantas coisas legais, que eu fiquei muito animado pra conversar com vocês mesmo. Não é sempre que eu consigo responder, mas eu tô sempre lendo e eu espero trazer as respostas pra vocês nos vídeos. Mas enfim, se curtiu o vídeo, deixe uma joinha. Se é novo aqui no canal, se inscreve. E eu vou fazer também uma última propaganda que eu não sei se vocês viram, mas eu lancei meu podcast, o Desajustado, que você pode ouvir clicando aí no link da descrição. E é isso, é um podcast sempre com uma temática diferente, não somente sobre livros, mas a gente também fala sobre livros lá. Eu e as vozes da minha cabeça. Mas enfim, vai lá ouvir. Um grande beijo pra vocês e até a próxima semana. Tchau!